Oi, povo, vamos lá? Gente, vamos reagir aqui ao vídeo que Daniele Nazário fez há algum tempo atrás, porque esse povo tem amnésia, né, do que eles falam. Vamos lá relembrar? Aqui nesse vídeo ela vai contar uma passagem, eu vou aqui contextualizar vocês com relação a tudo que ela vem aqui falar, porque esse povo pega a passagem bíblica e eles distorcem, né, da maneira que eles querem para poder usar na sua conveniência, na conveniência deles no caso, né? Vamos lá ver qual é o absurdo que vai sair aqui agora? Vamos lá. Todas as vezes que a gente toca no quesito maquiagem aqui, simplesmente o negócio vira, né? Mas, glórias a Jesus Cristo, hoje Deus ele me revelou, né, pra mim, através de sonhos, sim, Deus ele ainda fala, né, pela misericórdia, pra eu falar a respeito da maquiagem. Deus só fala no sonho de Daniele Nazário e de Dona Nadir, vocês já viram? Isso é a abominação que ele me disse. Glória a Deus. E Deus me mostrava situações como se a maquiagem desse alergias no rosto, e mesmo assim muitas mulheres continuam usando. O que a palavra ela fala sobre a maquiagem? 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 vai dizer: E quando Jezabel chegou a Jezabel, ouvindo a respeito, ela pintou a face, ataviou a cabeça e olhou por uma janela. E quando Jezabel entrou pelo portão, ela disse: Teve paz, Ire, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai abaixo. Assim eles lançaram abaixo. A parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e calçou-as sobre os seus pés. Então, ou seja, e quando... tô terminando de ler aqui, gente. Mas, então, tá pensando que Jezabel, ela pintou a face no intuito de conquistar, no intuito de seduzir, né, ali a Jel. Ela pinta a sua face porque ela acredita que aquilo seduziria ele, que aquilo iria fazer com que ele não a matasse, mas aquilo não corrompeu ele. Hoje a gente sabe que quando... Totalmente o contrário. A maquiagem foi uma afronta, porque ela sabia que ela ia morrer. Gente, Jezabel era uma rainha, ela era de linhagem nobre. Então, jamais ela iria se curvar, até mesmo diante da morte. A pessoa que foi lá para poder matar ela, porque ela ia se pintar só uma cabeça tosca igual dessa mulher, que vai reduzir uma passagem bíblica dessa, que é fortíssima. Ela pintou-se para poder seduzir, ver se seduzia. Isso aí pertence ao mundo dela. Basicamente, Jezabel, ela se maquiou e foi para a da janela como uma forma de afronta. Porque quem conhece a Bíblia e essa passagem sabe que Jezabel, ela era uma idólatra e ela levou a idolatria para Judá. O marido dela, Acabe, que era um pamonha, ela botava na mão dele e ela controlava tudo que ele fazia. Ela era manipuladora. Então, essa mulher jamais ela iria se dobrar ou mostrar qualquer tipo de temor diante de alguém que viesse de contra ela para poder querer matar. Muito pelo contrário. Ela sempre vai mostrar soberania. Esse negócio de se acovardar. Ela não tinha isso, gente. Muito pelo contrário. Ela era afrontosa. Diante da morte, em vez de ela se aquebrantar, implorar até pela vida dela, ela fez o contrário. Ela se ataviou, ela se arrumou, ela se maquiou e foi para a janela para poder afrontar. E não para usar isso como recurso de sedução. Nenhum momento na Bíblia você vai ouvir falar que o pecado de Jezabel foi prostituição. Até porque ela era de origem nobre. Vamos lá. Profetas têm sido mortos, né, pelo espírito de Jezabel. E eu falo no quesito tanto homem quanto mulheres também, porque muitos homens são atraídos por isso. Na verdade, existem certas legalidades que a gente dá no mundo espiritual. Hoje a gente vê muitas pessoas... Gente, ela pega as palavras assim, que tem contexto, né? Nesse mundo aí, ó, lúdico dela, e vai jogando. Espiritual, sonho, ela vai mastigando e vai jogando assim, ó. Como se ela estivesse pegando de um pote as palavras aleatoriamente jogando, porque não faz sentido nenhum. Diante da Bíblia, o que ela tá falando não faz sentido nenhum. Vamos lá. De falar muito sério, eu sei que Deus usa todo mundo, eu sei que Deus usa as pessoas sim, mas sabe assim, me causa uma dor tão grande quando eu vejo isso, porque eu já contei meu testemunho aqui, minha experiência que eu tive, né, de arrebatamento pela misericórdia do Senhor, e Deus lá ele me mostrava a face das mulheres, igual no livro de Isaías, quando vai dizer Isaías 3, Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 3,
E naquele grande dia, o Senhor... Cadê? Tá dizendo aqui, ó. Ela procurando a palavra que se encaixa na heresia dela. É forte demais. E Isaías capítulo 3, vamos ver. Vamos ver. Agora, mulher. Louvado seja Deus aqui, ó. Isaías capítulo 3, versículo 17. Portanto, o Senhor irá afligir como escaro o topo da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas dela. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor dos seus ornamentos tilintares, que circundam os seus pés, as suas tiaras, os seus arcos circulares como a lua. Então, lembra, ela ornou o cabelo, ela ornou a cabeça, e ela também passou. Ela vai linkar esse versículo com lá de Jezabel. Gente, isso não pode se fazer. Existem passagens bíblicas que remetem outras passagens, que a própria referência ela já dá. Agora, onde é que essa passagem aqui, ela não tem o direito de linkar com outra passagem para poder dizer que tem a ver? O que é que tem a ver essa passagem que essa mulher tá aqui falando com o de Jezabel? É uma maquiagem para poder conquistá-lo. Enfim, esse texto ele fala de várias coisas, mas ele fala aqui também. Isso ocorrerá aqui. Ao invés de doce a sua fragrância, haverá mau cheiro. Ao invés de um cinto, uma área rota no tecido. Ao invés de cabelo bem penteado, calvície, careca. Porque lá no inferno, quando Deus mostrou, ele mostrava as mulheres com aquela um pouquinho de... Agora eu pergunto, o que é que Deus estava fazendo no inferno? Gente, deixa eu esclarecer aqui uma coisa para vocês. A Bíblia, ela não é um livro para poder a pessoa estar tirando uma palavrinha e botando dentro da sua conveniência, não. O inferno existe, gente, esse negócio de tem gente lá no inferno, tá todo mundo no inferno. Isso aí é conto de história infantil, que as pessoas inventam. Ou que mãe fala pra filha para poder assustar, coisa que não deveria, viu, gente? O inferno, ele tá lá vaziozinho, esperando só, para poder, a besta, o anticristo e Satanás para poder sair lá, aprisionado. Mas tá lá, vaziozinho. O povo tá... Por quê, gente? Vai ter um juízo. Naquele grande dia, eu vou passar pelo tribunal de Cristo, de Deus. Todos nós vamos passar pelo tribunal de Deus, primeiramente, para poder a gente receber a nossa sentença. Porque até para saber por que você vai pro inferno, Deus é justo. Primeiro porque não aceitou ele na vida dele, coisa que essa daqui precisa fazer na vida dela. Esquece esse negócio que esse povo fala, vou no céu, vou no inferno, vou no céu, vou no inferno. E o que é que Deus está fazendo lá para apresentar coisa para esse povo? Deus é porteiro, é chaveiro do inferno, para estar abrindo a porta e mandando esse povo lá. E se for lá, vai ver o quê? Gente, essas loucuras, esse devaneio, só quem cai é pessoa incauta e preguiçosa, que tem preguiça de ler as escrituras. Aí tem mais que cair mesmo. Porque a própria palavra fala que esses falsos profetas são juízo para as falsas ovelhas, para as pessoas que têm preguiça de pegar, sentar e analisar as escrituras, estudar as escrituras, esmiuçar as escrituras. Aí vem uma louca dessa aqui, desequilibrada, e fica falando um bocado de delírio da mente dela. Porque errado não é ela que tá solta, não. Errado é quem deu alta. Só na cara. E com um risquinho assim, aquele risquinho aqui embaixo do olho aqui, não tem? Mostrava apenas isso. Hoje muitas mulheres... Como se ela não conhecesse o que é esse risquinho no olho. Ela fala como uma grande ignorante com relação à maquiagem. Ela é muito inocente, não é não? Ela não sabe o que é um lápis de olho. Ela tem que detalhar um risquinho aqui como uma grande inocente que nunca passou uma maquiagem no meio da cara, no tempo da vida. Muitas mulheres, elas continuam, né, usando maquiagem, e essa maquiagem, ela causa, muitas das vezes, alergia para a pele da pessoa, né? Muitas das vezes causa alergia ali na pele da mulher, e ela mesmo assim, né, ela continua usando. É engraçado ela falar em alergia, né? É melhor alergia ou queimadura? Eu falo, olha, eu amava maquiagem. Se foi um dos vícios que eu tinha, que o Senhor Jesus realmente me libertou, foi esse. Hoje eu acho horrível maquiagem, eu acho ridículo. Assim, me perdoa quem usa, tá? Mas isso quando o Senhor Jesus, ele nos liberta, ele realmente, e às vezes me dói tanto eu ver, assim, essas pessoas, sabe, que conhecem a palavra, com tanta coisa, com tanto, sabe, sobrecarregada ali, e falando ali, em nome de Deus. Gente, às vezes, sinceramente, me perdoa, mas chega até... Né, Daniela Nazaro? Não é? Igualmente quando a gente enfia ácido no meio da cara e depois vem falar que foi Deus
pediu licença a Deus para poder fazer. E sobre isso, você tem o que a falar, Daniele Nazário? Você tá falando das pessoas que fazem show, né? Das mulheres que se embelezam, porque você tem inveja, diz que você é uma grande invejosa. Aí você fala de todas essas para poder você se fazer de santa e querer que sua audiência não compre maquiagem. A tentativa de sua audiência economizar o dinheirozinho da maquiagem para poder mandar para você, né não? Porque vocês são todos assim. É Mary Kay pra mim, pra você, é aquela maquiagem ali da exposição da feirinha. É, mulher, porque você não engana mais ninguém. Fez ácido numa clínica e agora sua cara fica como? Trazendo esse vídeo aqui com suas próprias palavras. Porque vai ficar pior, viu, gente? Daqui pra frente é só pra trás. Doer, porque ontem eu tava recebendo umas fotos, eu tava olhando como é que eu vim pra presença de Deus. E assim, gente, foi pesado, né? Eu vim bem lascivosa, assim, sabe? Bem cheia de maquiagem, cheia de coisa, aquele olhar sensual, aquela coisa, sabe assim, que até às vezes intimida a pessoa que vai te passar uma revelação, a pessoa que tá ali pregando, não tinha como, nossa, se eu postasse aqui uma foto de como eu era, eu não vou postar, porque eu acho que eu não vou dar glória pra diabo, né? Mas eu não vou fazer uma coisa dessa, é falta de sabedoria, mas eu realmente... E hoje com sua cara toda do peeling, mulher, você tá dando glória a quem? Ao pai da mentira, não é isso? Tá com a pelezinha, ó. Ó, que nem bumbum de neném, né não? Com peelinzinho em dia. Tá dando glória a quem, mulher? Realmente era uma pessoa que ia com muita lascívia pra dentro da igreja. E hoje, às vezes, eu ver alguém em cima do púlpito da forma que eu estava, eu acho assim, me dói. Eu fico pensando como será que não seria com Deus, né? Dói, mulher. O nome disso é inveja, viu? O nome disso é despeito. Vamos lá. Como será que Deus, ele não se sente? Porque Deus, ele... Gente, se tem uma área que Deus... Esse povo é tão soberbo. Eles querem falar em nome do sentimento de Deus. O que é que Deus está sentindo? Ele fala muito a respeito comigo pra mim pregar essa área. Porque hoje em dia já muita gente não prega mais essa área. É só começar a falar disso. Ó lá. Ela tem uma coisa com mosca. É o Beuzebu, né? É o demônio das moscas, não é não? Por que será que fica em torno dela? Ai, gente, ia falar um negócio até esqueci. Jeremias capítulo e ela 3. Só fundando esse nariz, né? Que nojo. Jeremias capítulo 4, perdão, versículo 30. E quando fores assolado, o que te farás? Embora tu te vistas com carmesim, embora te adornes com ornamento de ouro, embora cubra a tua face com pintura, em vão te faria bela. Te farias bela, teus amantes te desprezarão e eles buscarão a sua vida. Então, gente, é igual hoje. Eu tenho espinhas, olha, eu tenho algumas marcas aqui no meu rosto, eu tenho, mas amém, gente, isso eu vou fazer o quê? Né? Glórias a Jesus. Uma vez eu ganhei uns produtos, né, de limpeza de pele e tal, enfim, eu ganhei esses produtos de uma pessoa, né, e eu ganhei vários produtos de uma pessoa, e daí o Senhor Jesus veio para mim através de sonho, né, o Senhor, né, Deus me deu um sonho, e ele me deu um sonho falando para mim poder jogar aquilo fora, que se eu não jogasse aquilo fora, o espírito que atuava através daquilo ali, ele ia voltar a atuar na minha vida, né, ele me mostrava claramente isso. Vocês lembram, gente, que eu faço sempre menção a esse vídeo? Quando ela fala dos espíritos do produto, que ia lá nela, em mim mesmo não, que ia atuar lá nela. A pergunta que fica qual é o espírito que está habitando em você neste momento, minha irmã? Qual é o espírito? Porque você que vai reforçar que foi em sonho e Deus que te mostrou. Vamos lá? Notoriamente isso. Vinha, assim, né, uma mulher do vestido vermelho, bem colado no corpo. Ela disse que Deus falava com ela assim, notoriamente. Ou Deus é mentiroso e não havia espírito nenhum nesses cremes, né? Isso, você vai ter que admitir isso. Ou, no mínimo, quando você usou esses cremes, você pediu licença a Deus, Deus deixou, mas o espírito ainda estava lá, né? Aí eu reforço a pergunta. Qual o espírito que está atuando em você nesse momento, minha irmã? Qual o espírito que está regindo a sua vida e está falando através da sua boca? Porque o espírito continuou lá, né? Porque Deus, o seu Deus é mentiroso? Se ele disse que tinha um espírito. E essa mulher, ela vinha justamente tentar fazer algo na minha vida sentimental, entendeu? Deus mostrava claramente isso, eu peguei e joguei tudo fora, sabe? Enfim, melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, assim, não tem necessidade de nós, mulheres cristãs, nos ataviarmos cheio de maquiagem, cheio de pintura, né? Eu via uma mulher, ela ia pintando a cara, nossa cara dela ficava toda bem cheia de, sabe,
de maquiagem bem alérgica, assim, eu chegava a inchar a cara dela, de tão alérgica que tava. Maquiagem, ela realmente ela causa. Gente que tem alergia a produto, existe aí ó de montão. Quer dizer que todo mundo que tem alergia ao produto é porque é os espíritos. E quem não tem alergia, e quem não sofre reação nenhuma. Quer dizer que o que você tá falando, implantando na cabeça da sua audiência, é que no momento que elas usarem a maquiagem, elas vão se encher de alergia, é isso? Alergia, aquilo ali são produtos, né? Deus até mostrava como era feito, através de que vinha se fazendo, né? Então eles são produtos. No Google também você vê. Você vê todo o procedimento de como é feito. Você não precisa ir no inferno igual a ela, não. Com o Deus dela que fecha, é o porteiro do inferno, o pai dela, Satanás. E nem ele ainda tá lá. Mas ela já tem, né, essa passagem livre pra poder ir voltar. Ela e Dona Nadim. Só você abrir o Google que você vê também as fábricas, procedimentos, aí você que não foram feitos, precisam muito teste, muitas coisas para ver se aquilo não vai causar mais danos excessivamente. Ela precisou ir no inferno para saber disso. Com o Google hoje em dia que você pode chegar e fazer uma pesquisa e saber como é que funciona, você precisou de Daniele Nazário para poder te falar isso. Como é que é feito, como é que... Mas existem danos já causados, sim, através daquilo, né? Mas, enfim, gente, eu sei que esse tema gera muita polêmica, né? Muitas pessoas não querem ouvir, não querem, né? Falam em um monte de coisa, enfim. Mas amém, né? Amém, louvado seja Deus, né? Vamos falar sobre o ácido? Vamos falar sobre a problemática de você falar que você fez esse procedimento em casa quando você fez em clínica, levando a sua audiência a incorrer nesse erro de comprar o produto e fazer em casa? Quero ficar expondo tudo na minha vida pros outros, sabe? Assim, tipo, não quero, né? E aqui a gente acaba tendo que dar muita satisfação às pessoas. Enfim, acho que umas até merecem mesmo que a gente... Não gostam de dar satisfação, sabe por quê? Principalmente quando a pessoa pergunta algo que as incautas dela nem ousa perguntar. Porque esse povo, eles gostam de ser idolatrados. No momento que você fizer uma pergunta errada para ela, ela se inflama e a audiência dela sabe disso. Então eles não querem se dispor, mas sempre tem pessoas com os olhos abertos que fazem as perguntas certas e eles detestam. Aí a fadiga, aí o cansaço, porque eu não tô podendo ficar à vontade fazendo o que eu quero. E tá vindo pessoas para poder perguntar, querer saber pontos sensíveis e críticos que eu quero esconder, que eu não posso falar. A gente compartilha a nossa vida, mas tem gente que vem pra nos atacar, pra poder nos ferir, pra poder nos machucar. A verdade fere essas pessoas. A transparência fere essas pessoas. Pra poder nos acusar. E é um lugar, assim, é uma coisa que... É porque eles abrem margem para perguntas. Se soa como acusação, aí é um particular deles. Eu chamo de perguntas. Agora, se eles veem isso como uma acusação, seria uma boa pergunta para perguntar para ela. Por que uma pergunta, uma simples pergunta, soa para com você como uma acusação? Será que isso não tem a ver com você, com o que vocês fazem? Com a falta de prestação de contas que você não dá aqui na plataforma social uma vez que você pede? Acaba entristecendo a gente, sabe? A gente, eu sou ser humano, como todo mundo é. Eu sou falha, como todo mundo é. Eu sou pequena, sabe? Então, assim... Nossa, como eles gostam de distorcer, né? Pra se vitimizar. Eu nem sei do que se trata aí, mas com certeza, vendo hoje o que é que eles fazem, quando a gente só pergunta de uma prestação de conta e eles transformam isso como se fosse uma outra coisa, uma perseguição, com certeza o que perguntam a ela aí é com relação à Bíblia que ela prega de forma distorcida. Aí ela fala, eu sou falha, eu sou eu. Ou então alguém pegou ela em alguma contradição. Porque é julgo pesado pra você e pra ela não. Pra ela é um fardinho leve. Aí eles fazem propósito, um jejum, uma campanha. Eu quebrei, viu? Ai, gente, eu quebrei ontem esse... A vida deles é assim. Pra eles pode tudo. Pra vocês, pode não. Esse não é castigo, é inferno. Orar ao Senhor para ver se eu faço ou não essa live, porque eu havia prometido que eu iria fazer, mas eu vou orar. Se Deus promete, mas não tem palavra. Aí faz o quê? Joga para Deus. Vou perguntar a Deus. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Não tenho que. Como é que eu vou voltar com minha palavra que eu empreguei dizendo que ia fazer a live? Vou jogar pro Senhor. Entrega. Entrega na mão de Jeová. É porque é Deus mesmo que é pai desse povo, que tudo que eles querem fazer de errado, aí Deus vai lá e acoberta. Deus vai lá e encobre. É Deus mesmo. Pra vocês verem que o Deus dela não é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus da mentira. É o Deus da falta de caráter, de palavra. Eles são todos assim, gente. Não acredite na palavra desse povo. Eles empregam a palavra e eles não cumprem. Falar que é pra mim fazer, eu vou fazer. Muito de quem é Jesus Cristo vai na minha frente, mas se ele também não falar, porque assim, eu tô ficando cansada, sabe? É engraçado como que tá me desgastando, assim. É porque cansa, gente. Lembra que uma vez eu falei pra vocês lá nos vídeos da criatura lá de trás. O seu cérebro, ele se esforça muito quando você quer mentir. Porque isso não é algo que é natural. A gente tem que inventar o que vai falar.
Que o mentiroso, ele tem que fazer toda uma força cerebral para poder mentir. Porque ele tem que lembrar o que é que ele fez, qual foi a mentira que ele falou lá atrás. Tem que ser toda um malabarismo para poder mentir. E eles não têm esse problema com os incautos que seguem eles. Porque eles podem mentir vídeo após vídeo. Eles não vão se ater às coisas que eles falaram lá atrás. Eles sempre vão passar a mão pela cabeça deles. E quando eles encontram pela frente pessoas que olham e falam assim, isso tá errado, você tá mentindo, você se contradiz. Ah, isso para essas pessoas é um curto-circuito. Aí eles começam a ficar doidos, que eles têm que elaborar mentiras, eles têm que inventar coisas, e aí o cérebro, ó, cansa mesmo.